O lobisomem de Blackwood, a maldição da lua sangrenta. Na pequena cidade de Blackwood, engravada entre montanhas e florestas densas, o tempo parecia ter parado. As ruas de paralelepípedos, as casas de madeira desgastada pelo tempo e o silêncio, quase absoluto, davam à cidade um ar de abandono, mas os moradores sabiam que Blackwood não estava abandonada. Algo habitava as sombras, algo que só aparecia nas noites de lua cheia. Algo que eles chamavam de o lobisomem de Blackwood. A lenda começou há mais de um século, quando Elias Blackwood, um fazendeiro rico e respeitado. Elias era conhecido por sua generosidade, mas também por seu temperamento explosivo. Diziam que ele havia feito um pacto com forças sombrias para proteger suas terras e sua família. Mas como todos os pactos com o diabo, havia um preço a ser pago. Elias desapareceu e seu corpo foi encontrado dias depois, mutilado e irreconhecível. Desde então, a cada geração, uma nova vítima era escolhida. E o ciclo de terror continuava. Na última lua cheia, um grupo de adolescentes decidiu desafiar a lenda. Eles riam das histórias dos mais velhos, achando que eram apenas contos para assustar crianças. Sarah, a líder do grupo, era a mais cética. Ela não acreditava em lobisomens, maldições ou qualquer coisa que não pudesse ser explicada pela ciência. Junto com ela estavam Lucas, Ana e Pedro, todos curiosos e destemidos. Eles entraram na floresta ao entardecer, munidos de lanternas e celulares. A princípio, tudo parecia normal. O ar estava fresco e o som dos grilos preenchia o silêncio. Mas à medida que a noite caía, algo mudou. O vento parou e os sons da floresta desapareceram. Foi então que ouviram o primeiro uivo. "É só um lobo", disse Lucas, tentando manter a calma. Mas Sarah sabia que não era um lobo. O uivo era diferente, mais profundo, mais humano, e vinha se aproximando. "Vamos embora daqui", sussurrou Ana, sua voz trêmula. Eles começaram a correr, mas a criatura era rápida demais. Sarah foi a primeira a vê-la. Uma figura enorme, com pelos negros como a noite e olhos que brilhavam como brasas. A criatura avançou, derrubando Sarah com um golpe de suas garras afiadas. Ela tentou gritar, mas a dor a silenciou. Seus amigos fugiram, mas a criatura os perseguiu implacavelmente. Na manhã seguinte, apenas Pedro foi encontrado, em estado de choque, murmurando sobre o lobo que caminha como um homem. A chegada da detetive Clara Mendes. Detetive Clara Mendes era conhecida por resolver casos que ninguém mais ousava tocar. Ela já havia enfrentado vampiros, fantasmas e até mesmo um demônio. Quando recebeu a ligação sobre os ataques em Blackwood, ela não hesitou. Pegou sua mala, sua adaga de prata e partiu para a cidade. Ao chegar, Clara foi recebida pelo xerife Thomas, um homem robusto e cético que não acreditava em lobisomens. "Isso é coisa de gente supersticiosa", disse ele, especializada em crimes sobrenaturais, enquanto conduzia Clara até a cena do crime. Mas Clara sabia que havia algo mais. As marcas nas árvores, o cheiro de sangue no ar e o silêncio ensurdecedor da floresta eram sinais claros de que algo sobrenatural estava em jogo. Clara começou a investigar a história da cidade e descobriu que todas as vítimas eram descendentes de Elias Blackwood. A maldição, segundo os mais velhos, era uma punição por um pacto que Elias havia feito com forças sombrias. Ele havia prometido sua alma em troca de prosperidade para sua família, mas o preço era alto. A cada geração, um membro da família Blackwood
se transformaria em lobisomem e ceifaria vidas inocentes. Clara também descobriu que a única maneira de quebrar a maldição era encontrar o talismã da lua, um objeto mágico que Elias havia escondido antes. O talismã era a chave para libertar a alma de Elias e acabar com o ciclo de terror. O confronto final. Na noite da próxima lua cheia, Clara decidiu enfrentar a criatura. Armada com a adaga de prata e o crucifixo, ela seguiu os uivos até o coração da floresta. Lá ela encontrou a criatura, mas algo a surpreendeu. Em seus olhos havia um lampejo de humanidade. Era como se o lobisomem estivesse preso em um ciclo de dor e fúria, incapaz de controlar sua própria maldição. Elias Blackwood, eu sei que você está aí. Eu posso ajudá-lo, gritou Clara. A criatura hesitou, e foi o suficiente para que Clara avançasse com a adaga de prata. O lobisomem caiu no chão, transformando-se lentamente em um homem idoso e frágil. Com suas últimas palavras, Elias sussurrou: "O talismã está escondido na caverna." E então ele fechou os olhos pela última vez. O legado de Blackwood. Clara encontrou o talismã da lua na caverna, exatamente onde Elias havia descrito. Ela o destruiu, quebrando a maldição de uma vez por todas. Mas ao sair da caverna, ela percebeu que algo ainda estava errado. O uivo ecoou novamente, mais distante, mas ainda presente. A maldição acabou, ou apenas mudou de forma, pensou Clara, enquanto observava a lua cheia no céu. E você acredita que a maldição realmente acabou? A maldição da Casa da Lua Cheia. A vila de São Jerônimo era um lugar esquecido pelo tempo, encravado entre montanhas e florestas densas. As ruas de terra batida eram desertas após o pôr do sol. E as casas, todas velhas e desgastadas, pareciam sussurrar segredos sombrios. Mas nada era mais temido do que a casa no fim da rua principal, a Casa da Lua Cheia. Diziam que há mais de um século, um homem chamado Elias havia se mudado para aquela casa com sua família. Elias era um homem reservado, de olhos penetrantes e modos estranhos. Ele evitava a igreja e as festas da vila, preferindo se isolar em sua propriedade. Foi então que, durante uma noite de lua cheia, os animais da região vinham desaparecendo e uivos perturbadores ecoavam pela floresta. Até que, uma noite, a família de Elias desapareceu sem deixar vestígios. A casa foi abandonada, mas os moradores juram que, desde então, algo maligno habita ali. A noite do pesadelo. Pedro, um jovem fazendeiro, estava desesperado. Nos últimos meses, seu rebanho de ovelhas havia sido atacado repetidamente. Os animais eram encontrados dilacerados, com marcas de garras enormes e mordidas que pareciam humanas, mas ao mesmo tempo bestiais. Os mais velhos da vila sussurravam sobre o lobisomem, uma criatura amaldiçoada que vagava nas noites de lua cheia. Pedro não acreditava em lendas, mas o medo o consumia. Naquela noite, a lua estava cheia, grande e vermelha, como um olho sanguinolento no céu. O vento uivava, arrastando folhas secas pelas ruas desertas. Pedro decidiu investigar. Ele pegou sua espingarda, uma lanterna e um crucifixo que pertencera à sua avó. Sabia que era loucura, mas precisava de respostas. Ao se aproximar da casa da lua cheia, Pedro sentiu um peso no peito. A casa parecia viva, com suas janelas quebradas como olhos vazios e a porta entreaberta, rangendo com o vento. O ar estava carregado de um cheiro doce e podre, como carne em decomposição. Ele entrou e o chão de madeira rangiu sob seus pés. A lanterna projetava sombras grotescas nas paredes cobertas de teias de aranha. No centro da sala, havia uma mesa coberta por um pano manchado de sangue. Em cima dela, restos de animais, patas de ovelhas, penas de galinhas e ossos quebrados. Pedro sentiu o estômago embrulhar. Ele ouviu um som vindo do porão, um arranhão lento e metódico, como se algo estivesse cavando. O coração acelerado, ele desceu as escadas rangentes. O porão era úmido e frio, com paredes de pedra cobertas por musgo.
No canto mais escuro, algo se movia. Era grande, peludo, com olhos que brilhavam como brasas. A criatura se virou e Pedro congelou. Era um lobisomem, mas não como ele imaginava. A criatura tinha o rosto de um homem, distorcido em um misto de dor e fúria, com dentes afiados e garras que brilhavam à luz da lanterna. Seus olhos eram humanos, mas cheios de uma fome insaciável. A criatura rosnou e o som ecoou como um trovão. Pedro tentou apontar a espingarda, mas suas mãos tremiam. O lobisomem avançou com uma velocidade assustadora, derrubando a lanterna e mergulhando o porão na escuridão. Pedro disparou, mas o tiro apenas atingiu a parede. Ele sentiu as garras rasgando sua carne e o cheiro de sangue encheu o ar. Seus gritos ecoaram pela casa, mas ninguém os ouviu. A maldição continua. Na manhã seguinte, os moradores encontraram a espingarda de Pedro e rastros de sangue que levavam para a floresta. A casa permanecia lá, silenciosa e sombria, como um aviso. Mas nas noites de lua cheia, uivos perturbadores ainda podem ser ouvidos. E os animais da região continuam a desaparecer. Dizem que Pedro não morreu naquela noite. Ele se tornou parte da maldição, transformado em lobisomem, condenado a vagar pela floresta em busca de sangue. E a casa da lua cheia permanece de pé, esperando pela próxima vítima que ousar desafiar seus segredos. Nas noites de lua cheia, se você passar pela vila de São Jerônimo, ouça com atenção. Talvez você ouça os uivos distantes e os passos pesados de algo que já foi humano. E se você olhar para a casa no fim da rua, verá uma sombra na janela, observando, esperando quem sabe possa ser a sua próxima vítima. Meus cordiais uivos a todos. Boa noite